A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. E hoje nós vamos fazer a leitura e as minhas percepções de Gênesis, capítulo 26. Neste capítulo eu vou ler com vocês e vou falando as minhas percepções conforme o texto, como eu sempre faço, tá bom? Esse texto fala de uma fome muito grande. Vamos lá? Diz assim: houve fome naquela terra como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi até Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu indicar. Fique nesta terra por algum tempo, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e aos seus descendentes darei todas as terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e lhes darei todas estas terras por meio da sua descendência. Todos os povos das terras, todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão ouviu a minha voz e guardou os meus preceitos, os meus mandamentos e os meus estatutos e as minhas leis. Assim, Isaque ficou em Gerar. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mãe, ele disse: assim que Isaque ficou em Gerar, vieram alguns homens e lhe perguntaram sobre a sua mulher, e ele disse: ela é minha irmã. Desculpa aqui um pouquinho de erro, porque eu estou tão ansiosa para falar com vocês, que assim, vocês percebem que logo que eu já li o primeiro versículo para frente, aqui onde eu cheguei, primeiro nós vemos que Deus faz com Isaque semelhante, né, em menor grau, mas semelhante ao que ele fez com Abraão, de tirar Abraão da terra dele e disse: sai da sua terra e vai para um lugar onde te mostrarei. Sai da tua terra e da tua parentela e eu vou te levar a uma terra. E Abraão obedeceu. Aqui, semelhante, nós vemos, claro que em menor proporção, mas nós vemos ele fazendo quase a mesma coisa com Isaque, mas orientando ele em relação a onde ele deveria ficar, dizendo: não vá até o Egito, que quando havia seca, o Egito era um lugar que tinha abundante fartura, porque tinha um rio Nilo, né? Aqui ele disse, não vá para o Egito, vá para a terra que eu te indicar. Então aqui ele está mais ou menos operando da mesma maneira que ele fez com Abraão. De novo, ele fala para ele fala para Isaque, aqui agora é Isaque, Abraão já é morto, e para Isaque ele diz a mesma coisa que ele já havia prometido para Abraão: olha, eu vou fazer de você uma grande nação, te darei essa terra, muitos descendentes, porque eu vou confirmar em você o juramento que fiz a Abraão, seu pai, para multiplicar sua descendência, vocês serão como as estrelas do céu, porque seu pai ouviu a minha voz, guardou meus mandamentos, meus estatutos, né? Então farei você abençoado, assim como eu prometi a Abraão, porque ele andou conforme as minhas leis, estatutos e mandamentos. E assim foi, né? A promessa que ele tinha feito para Abraão, ele confirmou novamente para Isaque. Só que Isaque comete a mesma coisa que o pai dele, né? O mesmo atrapalho que o pai dele de dizer que Rebeca era sua irmã, né? Aqui a gente vê uma repetição da história que não vai dar bom, não vai dar certo como foi com Abraão. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou a mesma coisa que o pai dele: os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ela ser tão bonita. Isaque estava em Gerar fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela quando viu Isaque acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: na verdade, ela é sua mulher. Por que você disse que ela era sua irmã? Isaque respondeu: porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então Abimeleque disse: você tem ideia do que nos fez? Qualquer homem poderia ter se deitado com sua mulher e você teria trazido culpa sobre nós. E esse hábito que Abraão tinha, que Isaque herdou, é um hábito meio que inconsequente mesmo, na verdade, né? Porque os outros povos eu sei que eles poderiam matar, eu sei que eles poderiam fazer essas coisas, porque
era o costume, era o hábito, era um sistema, né, de leis completamente diferente com o que a gente tem hoje, né? Nós somos um país ocidental, lá é oriental, mas mesmo hoje lá é muito diferente também do que era nesse tempo. Então é um pouco bizarrinho, né? Mas funcionava dessa forma naquele tempo, né? Então a gente tem que entender que a gente está falando de um tempo muito, muito distante do nosso. E num outro lado do planeta, então a gente tem que entender certas coisas. Embora, né, e isso não era a melhor maneira, né? Também que ele tinha irmãos para tratar sobre isso, mas enfim. Então Abimeleque deu ordens a todo o povo: quem tocar neste homem ou na mulher dele certamente morrerá. Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque Deus o abençoou. De qualquer forma, Deus estava com Isaac, e sempre, como foi com Abraão, apesar de eles dizerem que as suas esposas eram suas irmãs, Deus os abençoava muito. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar. E ele ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam, a ponto de taparem todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque disse a Isaac: sai de perto de nós, pois você já é poderoso demais para nós. Isaac saiu de lá e acampou no vale de Gerar, onde se estabeleceu. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de Abraão, seu pai, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Aí ele honrou o pai dele. Aqui, semelhante situação Abraão também passou, né, com Abimeleque em relação a alguns poços que estavam sendo entulhados, na palavra bíblica falar essa, por alguns servos de Abimeleque. Depois eles se resolveram, fizeram um pacto e tudo saiu bem. Aqui já não foi tão bem, por quê? Porque Isaac, ele ficou tão poderoso, tanto dinheiro tinha, que se tornou uma ameaça, porque ele já estava ficando mais poderoso que o próprio rei do lugar, né? Então, o poder financeiro, com isso também o poder de influenciar as pessoas. Então, ele se tornou uma ameaça, né, para Abimeleque. E teve que se retirar do local, né, e ir para outro lugar. Isaac saiu de lá, acampou no vale de Gerar, onde se estabeleceu. Isaac reabriu os poços, como eu já li, e os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um poço que jorrava água continuamente. Os pastores de Gerar, porém, discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Então, né, a pessoa que descobre, a pessoa que cava, e o outro quer dizer que a água é dele. Isso acontece muito na nossa vida, né? Às vezes a gente tem uma ideia brilhante de alguma coisa, de um negócio, de uma maneira diferente de fazer algo na sua vida, e a pessoa, você descobriu aquilo, quando as outras pessoas ficam sabendo, elas não tiveram trabalho de cavar, não pagaram o preço que você pagou, né? E dizem: a bênção é minha, eu também quero, porque agora a bênção é minha. É fácil, né? É muito fácil assim. E você pode observar que a gente está cercado disso, né? De pessoas assim, em todos os âmbitos da nossa vida. A gente tem que tomar muito cuidado. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então seus servos cavaram outro poço, pelo qual também discutiram. Veja bem aqui, né? Chamou Sitna. Isaac mudou-se dali e cavou outro. Dessa vez não houve discussão alguma. Também pudera, né? Porque aí ia ser um problema. Aí eles iam ter que fazer um pacto, ia ter alguma discussão, né? Porque onde ele cavava, o pessoal arrumava uma contenda. Dali Isaac... Perdão, aí ele faz o poço, não houve discussão, e naquele poço ele deu o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos deu espaço para sermos férteis nessa terra. Dali Isaac foi para Berseba, e naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Senhor de Abraão, seu pai, não tema, porque estou com você, eu abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por causa do meu servo Abraão. Isaac construiu nesse lugar
um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou o acampamento e os seus servos cavaram poços. Eu já falei aqui sobre altar, aqui em Gênesis mesmo, lá no começo dos capítulos de Gênesis. Acho que foi naquele... onde Abraão fez o seu primeiro altar, ou foi Noé, não me lembro mais. E eu falei sobre a importância de fazer isso, de nós construirmos hoje altares para o nosso Senhor. Altares, nós somos um altar para o Senhor, mas nós temos outros altares que nós podemos dedicar ao Senhor, como a nossa vida de oração, uma vida sincera, uma vida que busca a santidade, jejuns, orações, leitura da palavra, devocionais, enfim, praticar a palavra do Senhor, sempre fazendo aquilo que lhe agrada, são altares que você levanta para Deus. Aí depois nós estamos já no versículo 26 e diz assim: naquela época, Abimeleque foi até Isaac, vindo de Gerar com Alzate, o seu conselheiro pessoal, e ficou o comandante do exército. Isaac lhe perguntou: por que me vieram ver uma vez que foram hostis comigo e me mandaram embora? Aí é a hora, né? De você situar as pessoas e colocar cada um no seu lugar, na sua vida, né? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está com você, por isso pensamos, façamos um juramento entre nós. Semelhante, com a mesma pessoa ao que aconteceu, semelhantemente ao que aconteceu com Abraão. E não tem como negar quando você está com a presença de Deus na sua vida, quando você tem a plenitude do Espírito Santo, quando você está cheio do Espírito Santo, por mais que as pessoas queiram que você fique longe delas, por conta da prosperidade, por conta da inveja, algumas delas não podem negar que você prospera, que você tem um Deus que está do seu lado, e elas, quando precisam, elas vão te procurar, não tem como. Você não nos fará mal, porque eles ainda estavam temerosos pela ascensão que lhe estava lhe acontecendo, assim como nada fizemos a você, mas sempre o tratamos bem e o despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor o tem abençoado. Então Isaac ofereceu-lhe um banquete e eles comeram e beberam. Na manhã seguinte, os dois fizeram juramento. Depois Isaac os despediu e partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaac vieram falar-lhe sobre o poço que tinham cavado e disseram: achamos água. Isaac deu-lhe o nome de Seba. Por isso, até o dia de hoje, aquela cidade é conhecida como Berseba. Depois continua falando sobre Esaú. Porque no capítulo anterior a gente começou a falar sobre Esaú. Agora cortou e entrou novamente em Isaac. Agora voltamos para Esaú. Esaú tinha 40 anos de idade quando escolheu por mulher Judite, filha de Beeri, o Hitita, e também Basemate, filha de Elon, o Hitita. Elas amarguraram a vida de Isaac e de Rebeca. Aqui é cenas para o próximo capítulo. Por enquanto, eu fico com vocês aqui e que vocês tenham uma ótima semana com esse Deus maravilhoso, se enchendo sempre do Espírito Santo, que por onde vocês passem, vocês deixem esse perfume agradável do Senhor na vida das pessoas. Até a próxima.